Olá, meus queridos alunos, bem-vindo à unidade 5 de letramento digital. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e estou conduzindo você nessa aventura do conhecimento que é o direito digital, e hoje nós vamos verificar o comportamento do cidadão digital dentro desse mundo digital. Ora, nós observamos que hoje a pessoa ela entra na internet e cria um perfil, usa o WhatsApp, ela movimenta compra, comércio. Quem nunca pediu uma pizza? Quem nunca ligou no Zé Delivery? Quem não tem um app de banco dentro do seu celular? Mas como se dá o comportamento desse ambiente? A internet é terra de ninguém? Eu posso falar o que não devo e estar coberto pelo manto do anonimato? Qual a responsabilidade penal por discriminação na internet, por assédio, por bullying? Essas figuras hoje elas existem? Acontece? Como está sendo regulamentado? Existe responsabilidade civil na internet? Existe dano moral? Prática de crimes? É isso que nós vamos ver nessa nossa aula de hoje, de uma forma bem didática. E eu convido você a fazer a leitura da sua apostila antes de iniciarmos e adentrarmos nesse assunto, porque é fantástico e também fundamental você conhecer alguns dos dogmas e das dificuldades que nós temos no mundo digital. Você, cidadão digital, já percebeu que existe uma etiqueta? Assim como no nosso mundo real, quando você vai a um restaurante, quando você conversa com uma autoridade, quando você tem um diálogo entre amigos, muda a perspectiva do vernáculo? Muda a forma de pronomes de tratamento? Em um juízo, quando você está perante o juiz, o tratamento, Vossa Excelência, como está, observa-se nos autos, o diálogo é diferente, existem condutas e regras a serem seguidas. Num bar, informalmente, com os seus amigos, falando sobre o futebol, discutindo num papo descontraído e alegre, algumas palavras colocadas de forma equivocada são piadas, são brincadeiras. E no mundo digital? Como é a nossa etiqueta digital? Quais são os padrões de aceitabilidade do comportamento dentro do mundo digital? Ora, todo comportamento que é indevido também é inaceitado dentro do mundo digital. Apesar de praticado com maior frequência, tendo em vista se pensar que não vai ser descoberto, tudo que você faz na internet deixa um rastro, porque você tem o IP da máquina, você tem a hora que foi utilizado, você tem o local onde foi utilizado, o tipo de rede que foi acessado. Então a etiqueta digital, ela é o quê? É o comportamento do cidadão digital perante o mundo da internet. E essa etiqueta, ela parte de um pressuposto do quê? Da comunicabilidade, de como se comunicar na internet. Carinhas, emojis, likes, curtidas, são formas de diálogo que reportam situações que não são vernacularizadas, que não são descritas. Mas eu sei que quando a carinha está chorando, eu estou triste, o coraçãozinho alegre é porque eu estou feliz, assim é porque está tudo bem, e por aí são milhões e milhões e milhões de caracteres que fazem essa comunicação digital. Além do mais, eu estou verificando tudo isso dentro de um processo de aprendizagem e de ensinar.
Muitos emojis talvez eu não saiba qual o significado dele. Então eu preciso de alguém dessa nova geração digital para me explicar. Muitos desses da nova geração não vão saber uma gíria utilizada num diálogo anterior a essa época. Então existe uma troca, e essa troca de conhecimento intergeracional no diálogo digital chama-se literacia digital. Então nós podemos observar que as regras de conduta, elas se mantêm. O dano moral, ele é tanto verbalizado, ele pode ser escrito, quanto ele pode ser meramente caracterizado por emoji. Nós temos hoje figuras do cyberbullying, nós temos lei contra os crimes digitais, e uma das precursoras é a Lei Caroline Dickmann, né? Que a exposição de fotos íntimas, de material, de conteúdo, sem autorização da parte, ela é crime. Dentro disso, nós temos várias outras figuras. A questão da fake news, o acesso digital e a participação eletrônica, o engajamento de massa, a formação do efeito de manada, a disseminação de notícias falsas dentro da internet é muito mais rápido do que aquela antiga fofoca. Existia essa fake news, essa desinformação anteriormente? Claro que existia. Desde que o mundo é mundo, a desinformação ela existe e ela sempre foi combatida. Só que hoje ela toma uma proporção muito grande, tendo em vista a facilidade de acesso, os influenciadores, os meios e recursos de propagação são extremamente rápidos e com adesão elevada. Por quê? Porque a pessoa não para checar. Ela vê uma imagem, ela vê uma notícia, ela já reproduz automaticamente em 0,3 segundos. O seu cérebro já vê aquela informação, mas você não filtra se aquilo é verdade ou não. Nós temos hoje recursos de inteligência artificial que modificam e que similarizam a voz, o gesto, a maneira de conversar e a própria face. Talvez não seja eu que esteja falando aqui para você, seja um programa de computador. Hoje aqui, na realidade, estou eu, gravando em carne e osso, em pensamento, dialogando contigo, mas pode acontecer de ter uma terceira pessoa de má fé que não esteja utilizando o recurso da inteligência artificial de uma forma lógica. Então, existe a questão gigantesca, macroeconômica do comércio digital. Hoje, as grandes big techs, o e-commerce, ele é uma realidade. Você compra de aplicativos de fora do Brasil e recebe na sua casa. Você compra sapato, boné, lanche, barbeador, terno, camisa, tudo. Praticamente todo o nosso mundo hoje está disponível na internet. Ah, eu quero um camarão. Você liga no aplicativo de comida, você tem aplicativo de bebida, você tem aplicativo de roupa, você tem lojas virtuais, você tem o comércio internacional de commodities movimentado via rede de internet. Você produz soja no Brasil, vende pelo Porto do Paraguai, quem está comprando está em Dubai, e esse que está em Dubai, na verdade, ele está repassando para uma indústria na Índia ou na China que vai subproduzir um determinado derivado, um alimento ou uma nova tecnologia e vai ser reimportado, vai ser remetido para o Brasil. Exemplo, nosso minério de ferro, nosso alumínio, silício, entre outros metais que nós temos que são vendidos para siderúrgicas além mar, negociados via Bolsa de Valores num clique. Então nós temos uma regulamentação desses jogos. Tigrinho, você joga, eu sei, não mente para mim. Você já entrou no aplicativo de jogos de azar. Você aposta nas bets.
não é? Você torce para o Flamengo, você não é, né, uma pessoa qualquer, você é um flamenguista. E você torce pelo seu time, você contribui, você entra na Bet, você joga videogame online, você pede comida de forma online. Então existe toda uma regulamentação em aberto que há necessidade. E o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao mundo digital? Como está a evolução da lei digital? Como é que pode ser utilizada a legislação? Todas as publicações hoje são do Diário Oficial e são de forma online. Dificilmente você vai encontrar um jornal impresso. Existe? Existe. Eu ainda gosto de, aos domingos, passar na banca, na padaria, comprar um jornal, ler a notícia, pegar. É um hábito que eu adquiri da leitura do papel. Mas hoje você tem a informação na mão. A lei, ela está digital. A ética quanto ao volume de respeitabilidade dos atos praticados dentro da internet. Então, nós temos a responsabilidade digital, além de estar inserido dentro dos direitos da personalidade. O cidadão digital, ele tem que pensar em um segundo momento. A questão do abuso, da responsabilização, ele tem ainda uma segunda consequência. Como está a saúde e o bem-estar digital? Horas e horas de jogo, de violência, de comunicação intensa, de diálogos, não é prejudicial para a saúde mental dos nossos pequenos adolescentes? Para os idosos ou até mesmo para você, jovem? A postura ergonômica do seu corpo está mudando por causa da quantidade de horas que você fica sentado em uma cadeira de forma irregular? A sua alimentação. Tudo isso influencia e nós temos uma grande gama de doenças advindas da questão do vício, do uso extensivo da internet. Além do mais, nós temos que abordar a questão da segurança digital. Como está a responsabilidade dos bancos por roubos, furtos de senha? Hoje, um celular vale muito mais pelas informações que tem dentro dele, pela quantidade de aplicativos. Você tem CNH digital, você tem eGov, você tem o seu token, você tem número de processo, lista de WhatsApp. Todos os serviços do seu escritório estão ali dentro de um mero aplicativo, de um celular. A sua conta bancária, todo o seu dinheiro, toda a sua movimentação está ali. Mas com o advindo de todas essas tecnologias benéficas, existem aquelas pessoas que não vão respeitar esse meio. Existem pessoas que utilizam das ferramentas digitais para disseminar o ódio, para incentivar a pornografia, para multiplicar a questão de pedófilos, comunidades de pessoas que têm ali acesso ao seu filho dentro de casa, ao seu trabalho. As informações de você como advogado que são públicas podem ser utilizadas para golpes, para estelionato, para charcanas, entre outras, além de você ter corriqueiramente milhões e milhões e milhões de aplicativos que estão constantemente tentando furar o bloqueio do banco e a sua conta. Muitas das vezes você vai receber uma mensagem, sua carteira está suspensa, você recebeu uma multa do Detran, olha, confira agora para verificar que sua senha está sendo violada, coloque suas informações. Tudo isso está ligado ao quê? A um assunto importantíssimo, a segurança digital. Quem tem a responsabilidade por essa segurança digital? Claro que é o Estado primeiro, regulamentando, estabelecendo quais são as bases, os tipos penais, a responsabilidade civil, mas nós também temos que aprender a verificar as informações e a não aceitar mensagens, dividir e saber o que é virtual e o que realmente é real, para que nós não possamos incorrer em distribuição de fake news.
para que nós não possamos ser alimentadores de uma máquina do mal. Então, tudo isso está nesse estudo que se inicia agora, que nós estamos lançando as bases, que nós já temos algumas decisões, inquérito das fake news, cyberbullying, crimes digitais, estelionato digital. Nós estamos aí diante de uma fraude absurda, né? Digital do INSS, descontos indevidos em folha de pagamento dentro de uma autarquia do Estado. De quem é a responsabilidade por essa mega fraude contra os nossos trabalhadores? É o Estado? É a autarquia? É a empresa de segurança que fornece os dados? Ou é a própria sociedade que não está verificando os dados? Ou até mesmo um grupo de pessoas que são do sindicato fraudaram as assinaturas, fraudaram as autorizações para que esse dinheiro fosse desviado e depositado em determinadas contas? Então são questões em aberta que nós estamos vivendo diante do mundo da cidadania digital. Convido você a refletir, a ler a apostila, a estar acessando o material de apoio e buscando cada vez mais informações, porque esse tema é de altíssima relevância, não só para a sua vida, mas para todos nós que hoje somos cidadãos digital. Um forte abraço, até a próxima aula.